Olá para você que vai ficar uns minutinhos para o nosso encontro diário. Momento gostoso, prazeroso, momento em que a gente tem parado, né, na correria do dia a dia, mas tem parado uns minutinhos para ouvir a palavra do nosso Senhor. Tenho certeza que você ouve em outras situações também, mas tem caminhado aqui comigo, né? Então, João 18, versículos 1 ao 40, diz assim: Jesus é preso. Tendo Jesus terminado de orar, partiu com os discípulos e atravessaram o vale de Cedron. Havia ali um jardim onde Jesus entrou com seus discípulos. Ora, Judas, que o traiu, também conhecia aquele lugar, porque Jesus muitas vezes se reunira ali com os discípulos. Então, Judas, tendo recebido a escolta e alguns guardas dos principais sacerdotes e dos fariseus, chegou ao jardim com lanternas, tochas e armas. Sabendo Jesus todas as coisas que sobre ele haviam de vir, adiantou-se e perguntou-lhes: A quem buscais? Responderam-lhe: A Jesus de Nazaré. Disse-lhes Jesus: Sou eu. E Judas, que o traía, estava com eles. Quando Jesus lhes disse: Sou eu, recuaram e caíram por terra. Tornou a perguntar-lhes: A quem buscais? E disseram: A Jesus de Nazaré. Respondeu Jesus: Já vos disse que sou eu. Se é a mim que buscais, deixar ir estes. Isto aconteceu para que se cumprisse a palavra que ele tinha dito: Não perdi nenhum dos que me deste. Então, Simão Pedro, que tinha uma espada, puxou dela e feriu o servo do sumo sacerdote, cortando-lhe a orelha direita. O nome do servo era Malco. Mas Jesus disse a Pedro: Mete a tua espada na bainha. Não beberei o cálice que o Pai me deu? Então a escolta, o comandante e os guardas dos judeus prenderam a Jesus e o amarraram. Levantaram-no primeiramente a Anás, por ser sogro de Caifás, o sumo sacerdote naquele ano. Caifás era quem tinha aconselhado aos judeus que convinha que um homem morresse pelo povo. Simão Pedro e outro discípulo seguiam a Jesus. Sendo este discípulo conhecido do sumo sacerdote, entrou com Jesus no pátio do sumo sacerdote. Mas Pedro ficou de fora, junto à porta. O outro discípulo, que era conhecido do sumo sacerdote, voltou, falou com a porteira e levou Pedro para dentro. A porteira perguntou a Pedro: Não és tu dos discípulos deste homem? Respondeu ele: Não sou. Fazia frio e os servos e os guardas estavam em pé ao redor de uma fogueira que tinham feito para se aquecer. Pedro também estava com eles, aquecendo-se. Então, o sumo sacerdote interrogou Jesus acerca dos seus discípulos e da sua doutrina. Respondeu-lhe Jesus: Eu falei abertamente ao mundo. Eu sempre ensinei nas sinagogas e no templo, onde todos os judeus se reúnem. Nada disse em oculto. Para que me interrogas? Pergunta aos que me ouviram. Certamente que eles sabem o que eu disse. Quando Jesus disse isto, um dos guardas que ali estavam deu-lhe uma bofetada, dizendo: É assim que respondes ao sumo sacerdote? Respondeu Jesus: Se falei mal, dá testemunho do mal. Mas se falei bem, por que me feres? Então Anás mandou, ainda amarrado, ao sumo sacerdote Caifás. Simão Pedro continuava de pé, aquecendo-se. Então lhe perguntaram:
Ele negou, dizendo: não é um dos seus discípulos? Ele negou, dizendo: não sou. Um dos servos do sumo sacerdote, parente daquele a quem Pedro cortara a orelha, perguntou: não te vi eu no jardim com ele? De novo Pedro negou. E naquele momento um galo começou a cantar. Então os judeus levaram Jesus da casa de Caifás para o pretório. Era cedo de manhã, e para não se contaminarem, mas poderem comer a Páscoa, não entraram no pretório. Então Pilatos saiu e lhes disse: que acusação trazeis contra este homem? Respondeu-lhe: se este não fosse malfeitor, não o entregaríamos a ti. Disse-lhe Pilatos: levai-o vós e julgai-o segundo a vossa lei. Responderam os judeus: não nos é permitido executar a ninguém. Isso aconteceu para que se cumprisse a palavra que Jesus tinha dito, significando de que morte havia de morrer. Tornou Pilatos a entrar no pretório, chamou a Jesus e lhe perguntou: és tu o rei dos judeus? Respondeu Jesus: dizes isto de ti mesmo, ou outros te disseram isto de mim? Replicou Pilatos: sou eu judeu? A tua nação e os principais sacerdotes te entregaram a mim. Que fizeste? Respondeu Jesus: o meu reino não é deste mundo. Se fosse, os meus súditos combateriam para que eu não fosse entregue aos judeus. Mas agora, o meu reino não é daqui. Perguntou Pilatos: então tu és rei? Respondeu Jesus: tu dizes que eu sou rei. Eu para isso nasci e para isso vim ao mundo, a fim de dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. Perguntou Pilatos: que é a verdade? Tendo dito isto, tornou a ir ter com os judeus e lhes disse: não acho nele crime algum, mas é vosso costume que eu vos solte alguém por ocasião da Páscoa. Quereis que vos solte o rei dos judeus? Todos começaram a gritar: este não, mas Barrabás. Ora, Barrabás era um assaltante. Meus amados, é assim, é esquisito como que o ser humano se deixa levar por coisas, por situações, esquecendo princípios, esquecendo o que Jesus fez. As pessoas aqui estavam na carne, totalmente envolvidas pelos demônios que Satanás estava ali, jogando seta na cabeça de cada um. Eles esqueceram o que Jesus fez. Eles esqueceram os ensinamentos, né, os milagres, os ensinamentos, tudo que Jesus derramou de amor ali perante eles, eles esqueceram tudo. Até Pedro, que sempre demonstrou ser não, porque eu sou, né? Eu creio, eu sei quem é Jesus e tal e coisa. Negou Jesus 3 vezes. Quantas vezes nós negamos a Jesus? Quantas vezes, com as nossas atitudes carnais, nós negamos a Jesus? Ou você acha que quando você
faz fofoca de alguém, você não está negando a Jesus? Está sim. E eu te afirmo que está. Sabe por quê? Porque uma pessoa que obedece os mandamentos do Senhor, ela sabe que é errado, que entristece o coração de Deus, trair, mentir, fofocar, maldizer alguém, ser falso com alguém, não honrar com os compromissos de pai, de mãe, de esposo, de esposa. Uma pessoa que não trata a outra com a mesma honra que é tratado, entristece o coração de Deus. É um falso cristão, é uma falsa cristã. Porque as primeiras pessoas que nós devemos honrar são os de dentro de casa. As primeiras pessoas que a gente tem que arregaçar as mangas e defender, e lutar, e proteger, e guardar, é os de dentro de casa. Quer ver um exemplo bobo? Eu, como mulher, sabe aquela história? Como mulher, como mãe, como esposa, se eu tiver que abrir a boca e falar um defeito de um filho meu, tá tudo certo. Saiu da minha barriga. Eu falo. Mas não falo por trás, eu falo na cara. Eu posso. Mas não vem ninguém falar mal de um filho meu, que eu viro onça. Meu marido. Eu posso virar e falar, não, ele tem esse defeito. Mas se alguém maltratar ele, tá mexendo com uma onça. Porque eu vou defender e eu vou pra cima. Por quê? Porque ele é parte de mim. A partir do momento que eu me casei com ele, com defeito ou sem defeito, porque eu também tenho os meus, ele é meu marido. O que Pedro fez? Negou. Por medo. Enquanto eu estava lendo, certas passagens me tocam tanto que eu até me emociono. Eu fico com a voz embargada. Por quê? Eu me imagino lá na cena. Eu tinha ido para cima, eu não tinha ficado calada, não. Eu ia para cima. Mesmo sabendo que era propósito de Deus acontecer tudo aquilo. Mas se era para morrer, eu ia morrer junto. Eu não ia poder impedir, porque era propósito de Deus. Mas eu ia para cima, eu ia estar lá, eu ia estar grudada com Jesus, eu ia estar empurrando um soldado, eu ia estar fazendo forfé lá dentro, porque eu não ia ficar calada não, como Pedro fez. Ah, pastora, você está falando isso porque você não estava lá. Então tá. Deus sabe se eu ia fazer isso ou não. Então, meu amado e minha amada, não negue teu Jesus. Não deixe a sua carne falar mais alto do que a presença de Deus na tua vida. Eu tenho certeza que você já teve experiências com o Senhor. Eu tenho certeza que Deus, que Jesus, que o Espírito Santo já fez muito por você. Então, não nega eles, não. Não nega a Trindade, deixando a sua carne falar mais alto. Mentindo, traindo, xingando, sabe? Não, seja vaso de bênção. Amém? Fecha teus olhos. Pai querido, Pai amado. Obrigada, Senhor, por essa rica oportunidade de caminhar mais um pouquinho na tua história. Lhe peço em nome de Jesus que nos fortaleça, para que não venhamos fazer nada que entristeça a ti. Assim eu te peço e assim eu te agradeço. Meu amado e minha amada, não perde a chance não, tá? Se agarra cada vez mais com o Senhor. Você só tem a ganhar. E se você ainda não se inscreveu, clica no link, vai direto lá no YouTube, se inscreve, curte, comenta e compartilha. Não paga nada, tá rápido, é simples e eu conto com a tua ajuda.